Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado? Ótimo. Vamos continuar o exame do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos considerar uma perícope muito importante. Marcos, 10º capítulo, versículo 17 a 22. Evangelho de João Marcos, 10º capítulo, versículos 17 a 22. Acompanha na tua tradução, eu leio a partir da Ara, você me acompanha. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, o jovem: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Mas Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ó Pai, a tua igreja quer ouvir a tua voz. Me tira, não deixa com que eu atrapalhe a tua palavra atingir aos nossos corações. Repreendemos toda distração, Pai, todo espírito que vise evitar com que a boa semente caia no coração e frutifique 30, 60, 90, que haja luz no coração dos santos, que haja luz no meu coração, que ouçamos a tua voz e sejamos instruídos nesta manhã pela tua santa palavra. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. O texto abre com o surgimento de um homem. Um homem aparece no texto. E a observação do evangelista João Marcos nos é intrigante. A observação que João Marcos faz é de um amor à primeira vista, uma observação surpreendente. Olha comigo no versículo 21, parte A. Jesus olhou para ele e o amou. Que coisa surpreendente, que coisa extraordinária. A versão O Livro coloca assim: ao olhar para aquele homem, Jesus sentiu profunda afeição por ele. Uma tradução mais literal, e eu tentei fazer, seria assim: Jesus, tendo olhado para ele, amou a ele. Que coisa maravilhosa! Quem é este homem? O que sabemos a respeito deste cidadão? A segunda pergunta: por que Cristo se afeiçoou por esta pessoa? A primeira coisa que nós sabemos a respeito deste homem é que ele era muito rico. Ele era um homem riquíssimo. Essa é a primeira coisa que chama atenção
a respeito desta pessoa e que nós sabemos, porque o texto de Marcos, o texto que nós lemos em 10:22, parte C, diz: era dono de muitas propriedades. A segunda coisa que a gente pode descobrir sobre este homem, esse desconhecido, era que ele era neaniskos, ele era jovem, ele era muito novo. Ele era muito novo. De onde podemos saber? A narrativa paralela em Mateus 19:20, o jovem disse, 19:22, o jovem retirou-se triste. Então, este homem era um rapaz, ele era muito novo. A terceira coisa que a gente descobre a respeito deste estranho é que ele era muito importante. Ele não era um comum, ele era muito importante. De onde o senhor está tirando essa informação, pastor Raik? A narrativa paralela de Lucas diz exatamente isso. Lucas 18:18 diz que aquele homem era muito importante. A NTLH traduz Arcon como líder. A NVT traduz como alta posição. Como é que está traduzido na tua Bíblia? Como é que isso está traduzido aí em Lucas 18:18? As traduções variam muito. A Almeida da Imprensa Bíblica traduz como um dos principais. Pode nos parecer estranho que um jovenzinho possa ascender, possa crescer e se tornar um dos principais numa sociedade que valorizava muito os anciãos, a sabedoria dos anciãos. Todavia, o filósofo judeu Filo de Alexandria afirma que um jovem rico e piedoso poderia ser membro do Sinédrio entre 22 e 28 anos. A segunda possibilidade, e mais forte, na qual eu creio, é que este jovem, ele era um arcon, por ser líder de uma congregação, líder de uma sinagoga, ou, para usar um termo contemporâneo, pastor de igreja. Nenhuma dessas três características que eu citei, rico, jovem e importante, explica a afeição, o amor de Jesus à primeira vista pelaquele jovem. Essas três coisas são indiferentes para Jesus. Todavia, duas coisas, dois grandes aspectos do caráter deste homem chamaram a atenção do Senhor Jesus e fizeram com que Jesus o amasse. E as duas características que nós vamos nos deter um pouquinho são humildade e sinceridade. Humildade e sinceridade. O primeiro destaque que cativou o coração do mestre foi a profunda humildade deste moço. Três marcas de humildade são apresentadas para nós no texto. Três marcas saltam às nossas vistas ao lermos o texto. A primeira marca é a corrida. A segunda é o ato de ajoelhar. E a terceira é o humilde endereçar dele por Jesus, a maneira como ele se dirige a Jesus. Vamos olhar rapidamente as três. A primeira é a corrida. Olha comigo, versículo 17, parte A, leia comigo. Um homem correu. Um homem correu. Em uma sociedade que tinha em alta conta a discrição, não se corria, as pernas eram expostas por causa do tipo de vestimenta que os homens usavam.
uma sociedade que valorizava a dignidade, de ver os fariseus com aquelas barbas enormes, aqueles turbantes, não se corria. Por sinal, uma das coisas que chama a atenção na parábola do filho pródigo, não está nos meus escritos, nas minhas anotações, mas é muito bom pontuar, é que ao ver o rapaz de longe, o dono, o pai dele, na parábola, corre em direção ao rapaz. Os comentaristas unanimemente dizem que isso é muito atípico e um sinal do amor do pai pelo filho pródigo. O filho, vocês sabem, que pegou o dinheiro do pai e estraçalhou todo com meretrizes e cachaça, mas depois voltou para casa e, ao invés do pai recebê-lo duramente, corre em direção a ele. Você que me ouve, preste atenção, não se trata, este jovem aqui não é um plebeu, nem é um mendigo, ele é alguém riquíssimo e muito importante. Adicione-se ainda ao ato indigno de correr, não apenas ele corre, mas ele corre em direção a um rabino que havia sido totalmente rejeitado pela liderança política e religiosa de Israel. Fariseus, herodianos, saduceus e todos os líderes de peso da nação haviam rejeitado Jesus cabalmente. É na direção deste homem que ele corre. Segundo ponto, ajoelhar-se. Este homem rico e importante se lança de joelhos aos pés de Cristo. A postura deste jovem próspero e saudável é similar à postura de um miserável mendigo, como nós lemos, por exemplo, em Marcos 1,40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: mestre, se quiseres, pode me purificar. Note aqui que barreiras foram rompidas. Sendo este jovem muito rico, ele teve que romper a barreira social para se humilhar desta forma. Ele já havia corrido, mas agora, ofegante, lança-se aos pés do Senhor Jesus. Que tremenda demonstração de humildade. Uma outra barreira grande foi a barreira religiosa. Pois ao se ajoelhar diante de Jesus, o que ele estava comunicando aos seus pares, aos outros arcons, aos outros pastores que porventura estivessem olhando? Uma tremenda barreira religiosa foi rompida naquele momento por este jovem. Ele ficaria com certeza muito mal visto pelos seus pares, pelos outros dirigentes de sinagoga. Todavia, ele arrisca tudo, ele manda tudo às favas, fosse seu status social, fosse seu status de líder religioso. O terceiro traço de humildade que vemos no texto é a maneira muito respeitosa que ele endereça a Jesus. Marcos 10:17, didascale, agathê, bom mestre. Bom mestre. Não há aqui nenhum traço dos bons líderes pares dele que se aproximavam de Jesus. Vocês lembram? Eu vou dar aqui um exemplo dos que chamavam a Jesus bom mestre, homem. Marcos 12:14. Tu estás em 10, basta tu virares uma página para ter um exemplo disso. Marcos 12:14. Na minha tradução, estes, abre assim: quem são estes? Fariseus e herodianos. Se aproximaram dele e disseram: didascale, mestre, sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, porque tu não te prendes à aparência dos homens,
mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Eita, mas quanto confete, hein? Quanto confete sobre Jesus. Dize-nos, é lícito pagar imposto ou não? Chamaram exatamente a mesma palavra, mestre. Não há traço algum deste tipo de postura neste jovem. Ele, de fato, é um religioso rico que corre, se ajoelha e chama Jesus genuinamente de mestre. Tem Jesus em alta conta. Há um genuíno respeito e deferência para com o rabino Jesus. Daí, pasme, não apenas mestre, mas também bom mestre. E aqui o bom é justamente o problema. É justamente este conceito de bondade que necessitará de profundo ajuste, como veremos posteriormente. Aguentem um pouquinho que a gente vai voltar ao conceito de bondade. Aqui a gente termina o primeiro destaque, humildade. O segundo destaque que cativou o coração do Senhor Jesus foi sinceridade. A sinceridade daquele rapaz. Ouça cuidadosamente a resposta do jovem à pergunta de Jesus. Volta para Marcos 10 comigo. Marcos 10, 19 e 20. Ouça a resposta. Jesus diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Está aqui a resposta. Mestre, desde a minha adolescência, NVI, maravilhosa tradução, maravilhosa, desde a minha adolescência. O que é curioso é que Jesus não nega. Jesus não nega que ele havia obedecido desde muito cedo. Jesus enxergava o coração das pessoas. Este moço, pasme, havia sinceramente tentado ser uma pessoa reta, ek neontekos, desde muito jovem. A resposta dele nos lembra as palavras de Paulo. A resposta que ele diz, o que ele diz de volta para Jesus, lembra-nos as palavras exatas do apóstolo Paulo, quando endereça Agripa, em Atos 26, 4 e 5. Diz Paulo: todos os judeus sabem que eu tenho vivido ek neontekos desde pequeno, tanto em minha terra natal como sempre podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo está dizendo que ele seguiu severamente os estritos regulamentos do farisaísmo desde pequeno, desde muito cedo. Retidão de caráter e santidade é algo raro no final da adolescência e no começo de juventude, vez que é justamente nesta fase de nossas vidas que nós passamos por profundas transformações hormonais. Estas são de muito difícil controle. Eu tenho enorme respeito, Davi Reich, tenho enorme respeito por rapazes que levam vidas santas desde a mais tenra idade, coisa que eu, infelizmente, não vivi e quase nunca vi em rapaz nenhum. Não está aqui, mas eu me lembrei do meu choque quando, batendo papo, uma ocasião numa igreja da Escócia, Church of Scotland, que eu frequentava, e vários rapazes, 19, 20 anos, sul-coreanos, tinham recebido uma bolsa para a Universidade de Oxford. E conversa vai, conversa vem, eles disseram: não, mas antes de nós irmos estudar,
senão todos sabem que é uma universidade, uma das maiores do mundo e mais importantes, mais famosa. Nós vamos servir como missionários. Nós queremos servir ao Senhor Jesus. Eu nunca tinha visto isso em homens desta idade. Rapaz, eu me lembro de uma outra ocasião que eu ouvi, para dar um exemplo semelhante, de homem que serve ao Senhor desde a mais tenra idade. Um pastor, uma vez disse, ele devia ter uns 45 anos, e ele disse assim: eu servi ao Senhor todos os meus dias. Que coisa linda. Eu era reitor do seminário. Poxa, eu gostaria de poder dizer isso. Eu gostaria de poder ter dito isso. Eu servi ao Senhor, ao invés de ter servido a carne todos os meus dias. É muito mais frequente nós ouvirmos moças, mulheres, que servem ao Senhor desde a mais tenra idade e servem ao Senhor todas as suas vidas. Esta é a minha oração por Radassa e por Joe, meus filhos, que eles sirvam ao Senhor todos os seus dias, nunca se desviem do caminho do Senhor. A humildade e a sinceridade daquele jovem parece que cativaram o coração de Cristo, como nós lemos na passagem: olhando-o, o amor, se afeiçoou pelo jovem. É muitíssimo interessante notar, como nós já vimos várias vezes deste púlpito, que humildade e sinceridade atraem a atenção e mexem com o coração de Deus. Que grande lição para mim e para você. Voltando à questão de bondade. Nós já vimos, lemos no texto, que o jovem chamou Jesus de bom. A reação de Jesus ao ser chamado de bom mestre pode nos causar certa perplexidade. Lemos a reação de Jesus ao que ele diz, primeiro, o rapaz, e a reação de Jesus em Marcos 10, acompanha 17b e 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Presta bem atenção agora, porque isso pode te inquietar, como muito me inquietou em alguns momentos. Jesus não está dizendo que ele não é Deus, pois Jesus afirmou e reiterou claramente sua natureza divina como filho de Deus. Em Mateus 16, Jesus aceitou a adoração que somente a Deus é devida. Jesus perdoou pecado que somente Deus pode perdoar. Jesus afirmou ser perfeito. João 8,46, perdoou o pecado. Lucas 5,20, aceitou a adoração. Mateus 14,33. Isso são apenas alguns exemplos para te assegurar que Jesus não está lidando com a sua própria pessoa, no caso em pauta. Jesus não está dizendo, repito, que ele não é Deus. A questão aqui não é a respeito da divindade de Cristo, mas sim, a questão aqui é a respeito de uma ideia totalmente errada sobre bondade. Bondade. Este jovem está utilizando bom de uma forma superficial. E o uso da palavra bom é muito comum e utilizado até os nossos dias. Se você perguntar a qualquer pessoa que tenta levar uma coisa que o jovem rico disse, quem de nós nunca ouviu alguém dizer: aquele homem é bom, ele é legal, é uma pessoa honesta, ele é um bom pai, um bom esposo, um homem trabalhador, uma boa pessoa? Quem de nós nunca ouviu isso? Um outro exemplo: imagina uma mulher que nunca matou ninguém, que busca ser fiel a seu esposo, que não rouba, que busca ser verdadeira, que tenta não enganar ninguém, que é uma boa filha. Com certeza, tal mulher será considerada boa.
é este entendimento superficial e enganoso de bondade que necessitava ser destruído na vida daquele rapaz e que precisa ser totalmente destruído em nossas vidas. Não me entenda mal, parêntese. Essas coisas aqui que eu disse, de não enganar ninguém, de ser uma boa filha, são coisas maravilhosas. Não é esse o meu ponto. É o entendimento do que significa bom aos olhos de Deus. É esse o meu ponto. Qual foi o padrão inicial que Jesus colocou diante do rapaz? Qual foi o padrão de bondade inicialmente que Jesus apresenta ao rapaz? Eu queria parafrasear para ti Marcos 10, 18 a 21, que está aberto diante de ti. Eu quero parafrasear. Acompanhe aqui a paráfrase comigo. Escuta. Jesus dizendo para o rapaz: tu te consideras bom? Que era exatamente o que o rapaz pensava de si mesmo. Tu afirmas que eu, Jesus, sou bom? Tu sabes o que tu estás dizendo? Tu sabes o que tu estás afirmando? Muito bem. Tu conheces os mandamentos? O rapaz respondeu sem hesitar: conheço e cumpro desde a adolescência. Noutras palavras, eu tenho sido bom. É mesmo? Jesus diz. Eu vou te relembrar do 10º mandamento. Jesus não citou o último mandamento. Não matarás, não roubarás, honra pai e mãe. Ele citou a 2ª tábua dos mandamentos, mas ele não citou o último. Vou te relembrar do 10º. Não cobiçarás. Tu te achas bom? Tu te lembras do 10º mandamento? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o bem. O jovem importante era escravo do dinheiro, escravidão esta que tem direta ligação com cobiça. Queridos, um tratamento de câncer pode variar grandemente dependendo da extensão da doença. Eu vou dizer isso de novo. Um tratamento de câncer, da doença física, câncer, pode variar dependendo de quanto o câncer, a doença, se espalhou. Um câncer descoberto logo no começo pode exigir apenas a retirada local do tumor. Por outro lado, um câncer que se estendeu por todo um órgão, por exemplo, mama, vai exigir que o cirurgião remova completamente aquele órgão como única forma de salvar o doente. Quando Jesus trata do amor ao dinheiro no caso de Zaqueu, a cirurgia executada por Cristo é parcial. Jesus não manda Zaqueu vender tudo, não. Na realidade, Jesus não manda ninguém vender tudo que tem. Você pode ler o Novo Testamento. Contudo, quando Jesus trata do amor ao dinheiro, no caso do jovem em pauta, a cirurgia proposta é total. Esta é a única forma de salvar a vida espiritual daquele jovem. Note que o diagnóstico que o mestre fez foi perfeito. Como que a gente pode saber que foi perfeito? Porque no final das contas, o rapaz optou pelas riquezas ao invés da vida eterna que Jesus lhe ofereceu. Jesus matou a pedrada. Leia comigo. Marcos 10, 21 a 22. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Olha aqui a resposta. Diante disso, o jovem ficou abatido e afastou-se triste. Por que razão? Porque tinha muitas riquezas.
no final das contas, a idolatria do rapaz ficou escancarada diante dos seus próprios olhos. Queridos, amados irmãos e visitantes, o céu não é local para idólatra. Ou Deus é primeiro, ou ele não é. Noutras palavras, ou Deus é suficiente, ou Deus não é suficiente. Eu me lembro que por volta dos meus 22, 23 anos, eu disse a mim mesmo que a vida não tinha graça sem sexo. Eu era um idólatra, era isso que eu era. Este ídolo foi removido de minha vida através de 27 anos de celibato. E a mesma boca, a mesma boca que disse: a vida não tem graça sem sexo, disse diante do espelho em 2017, 27 anos depois: pai, eu estou disposto a morrer solteiro se essa for a tua vontade. O ídolo foi derrubado, o gigante foi abatido. Agora, os ídolos variam muito de pessoa para pessoa. O meu ídolo pode ser que não seja o seu. Um ídolo, por exemplo, pode ser determinado vício que você possui e não quer largar. Isso aqui são exemplos. Eu vou dar exemplos agora de ídolos. Um ídolo pode ser determinado vício que você ama e não quer largar. Um ídolo pode ser um plano que você não quer abrir mão. Como, por exemplo, se eu não me tornar médico, eu não serei feliz. Se eu não conquistar a casa própria, eu não serei uma pessoa realizada. Um ídolo pode ser uma pessoa. Sim, um ídolo pode ser uma pessoa. Identificamos o ídolo com expressões do tipo: eu acho que eu morreria se o meu filho morresse. O ídolo pode ser beleza física. Por exemplo, quando eu me importo mais com o físico do que com o espiritual. Um ídolo pode ser comida, busca por lazer, conforto, viagens, etc. Um ídolo pode ser um desejo legítimo. Um ídolo pode ser uma coisa boa, um desejo legítimo. Por exemplo, se eu não tiver filhos, eu não serei uma pessoa realizada. Um ídolo pode ser a saúde. Detectamos com afirmações desse tipo: se eu tenho saúde, então está tudo bem. Tenha Deus ou não na minha vida. Um grande ídolo é sexo. Quando eu não estou disposto a mudar, quero agradar a mim mesmo, embora a minha prática desagrade a Deus. Na próxima exposição, que se segue imediatamente após, a gente vai trabalhar um pouquinho com Mamon, porque Jesus vai afirmar imediatamente depois dessa exposição. Jesus fala que dificilmente o rico entra no céu. E a gente vai dar uma escavocada nisso aí, mas também é um ídolo tremendo. É o ídolo do dinheiro, da segurança que vem pelas riquezas. Enfim, e resumidamente, queridos, todas as vezes que penduramos a nossa alegria em qualquer coisa passageira e terrena, estamos sob risco de idolatria. Este jovem rico e importante era uma pessoa sincera e genuinamente interessada nas coisas de Deus. Daí seu envolvimento na religião como dirigente de congregação. Ele se considerava uma pessoa boa, ele não era bom, ele era excelente. O grande problema dele, e muitas vezes o nosso, é que ele tinha um grande ídolo em sua vida. Queridos, não existe ninguém
bom de acordo com a lei de Deus. Os padrões morais de Deus são inatingíveis. Veja, o jovem buscava herdar a vida eterna com base em sua bondade pessoal. É impossível ganhar a vida eterna por justiça própria. Ou seja, ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Até porque é impossível encontrar paz genuína se alguém confia inteiramente nos seus próprios méritos. E nós vemos essa falta de paz no coração desse rapaz. Onde nós vemos, pastor Raik, a falta de paz no coração desse rapaz? Ele era honesto, ele era cumpridor dos mandamentos, ele não ganhou a sua riqueza trapaceando, ele era uma pessoa considerada boa, mas havia uma inquietação no coração dele. A inquietação é vista quando ele diz: o que me falta ainda? O que me falta? Onde é que está isso, pastor Raik? Olha o texto paralelo. Mateus 19, a gente já conclui. Mateus 19, olha o texto paralelo. Mateus 19, 17 a 20. Palavras de Jesus: se você, jovem, quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Agora, o que me falta ainda? O que é que está faltando? Jesus responde, Lucas 18, 22, abandona o ídolo da cobiça. É isso que está te faltando. Ou seja, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Por ser ele um homem humilde e sincero, qualidades maravilhosas, ele sabia no fundo do coração que, apesar de bom, ele não era bom o suficiente. E se formos honestos, se formos brutalmente sinceros, se formos suficientemente humildes, nós, eu e você, reconheceremos que somos pecadores imperfeitos e, consequentemente, por melhor que formos, não seremos bons o suficiente. Nenhum de nós é bom o suficientemente. O mais santo de nós, a começar de mim, todos aqui, com certeza alguns mais santos do que eu, não são bons o suficiente. Você entende isso, meu irmão? O que devo fazer então, pastor Raik? Eu entendi que não há ninguém bom o suficiente. Fui confrontado com a palavra nesta manhã. Eu respondo: abandona teu ídolo e vem seguir a Jesus. Foi exatamente isso que eu fiz em dezembro de 1990. Tu que me ouves és convidado a fazer precisamente a mesma coisa. Faça isso hoje e agora e você herdará a vida eterna. Queridos, o céu não é lugar de idólatra. Ou Deus é suficiente, ou Deus não é suficiente. Dá as costas para o teu ídolo e vem seguir a Cristo Jesus. No nome dele mesmo, amém.